Mourinho na seleção? O Special One vem aí, será? Assunto do vídeo de hoje, que também vai falar das vitórias de Palmeiras e Flamengo na Libertadores. Preciso ser o chato das análises. Ih, lá vem o Jorge. Ganhamos fora de casa, é sempre difícil, é a primeira rodada da Libertadores, ninguém deu show. Verdade, copo meio cheio, beleza. Mas as atuações não foram boas. O Palmeiras de 2025 ainda não é um time em que você possa confiar, não é. E o Flamengo ontem desacelerou demais o jogo e quase foi castigado no final. Enquanto você não mata o jogo, você está correndo risco. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 340 mil inscritos. Boa sexta-feira pra você, bom almoço pra todo mundo. QR Code da aposta ganha, fim de semana tá chegando, tem mais Brasileirão, tem jogos pelo mundo. Você pode fazer a sua fezinha com responsabilidade, apontando o QR Code, a câmera do celular para esse QR Code que tá aqui. E aí você se diverte numa plataforma autorizada a operar no Brasil, trazendo segurança pra todo mundo. Com 18 anos ou mais, com responsabilidade, vem pra AG. Eu vou deixar para o final, então, esse assunto Mourinho, porque são 4 nomes, segundo informações que vêm do Rio de Janeiro, que estariam na mira da CBF para suceder Dorival Júnior na seleção brasileira. Todos estrangeiros, o que já me dá um certo alívio, né? Mas eu chego lá daqui a pouquinho. Deixa eu falar rapidamente dos jogos que eu vi ontem na Libertadores da América. Gostaria de lembrar aos senhores e senhoras que eu sou um só, eu não consigo ver tudo. Ah, por que o Jorge não falou do jogo tal? Ah, por que o Jorge... Eu não consigo ver tudo e eu priorizo, eu tenho prioridades de audiência, de público-alvo do canal e por isso, infelizmente, eu não consigo atender todas as torcidas. Eu gostaria, queria ter uma equipe gigante para fazer isso, para fazer vídeo de tudo que é jogo, ter mais alguém, mas não dá, não é possível. Então vamos lá. Vi o jogo do Palmeiras no deslocamento para TNT Sport, cheguei lá, fiquei vendo o jogo, depois narrei o jogo do Flamengo ontem lá. Palmeiras é um time hoje, deixa eu mostrar os números do Flash Score primeiro, para não perder tempo e não perder essa janela. Flash Score mostrando aí, ó, que o Palmeiras teve 60% de posse de bola ontem em Lima, finalizou 20 vezes e teve 5 chances claras de gol. Dessas 5, saíram 3 gols. Mas o Palmeiras ainda é um time de muitas bolas longas, como a gente está vendo aí, foram 35 bolas longas ontem. O Palmeiras ainda é um time de muitos cruzamentos, foram 24 cruzamentos ontem. O Palmeiras é um time que tem dificuldade para botar essa bola no chão, para criar, para trabalhar, para chegar de forma clara na entrada da área. Os números mostram isso. E o Flash Score traz números da Libertadores, números de todos os jogos pelo mundo, placar ao vivo atualizado rapidíssimo. Na hora que sai o gol, você recebe o alerta. E essas estatísticas aí que vão te ajudando a entender o desempenho do seu time. E é o aplicativo que eu uso para as minhas análises sempre. Antes de fazer o vídeo, eu venho aqui, abro o Flash Score, dou uma lida, dou uma acompanhada nas estatísticas. Isso me ajuda demais. Todo mundo trocando pelo Flash Score, a galera tá adorando. Baixa agora na sua lojinha virtual ou no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, Flash Score. Eu não sei que lado tá hoje o Flash Score, tá em um dos dois lados aqui no vídeo. Então, Palmeiras conseguiu fazer isso, botar essa bola no chão, trabalhar um pouco mais as jogadas, chegar na área para finalizar no início do segundo tempo. Aqueles primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo foram bons minutos do Palmeiras. Teve chegada com o Felipe Anderson, teve chegada com o Evangelista, teve chegada com o Emiliano e o goleiro do Sporting Cristal fazendo lá a parte dele, ou o chute sendo bloqueado, enfim. Mas, no geral, o Palmeiras teve dificuldades para jogar. O Palmeiras teve primeiros 30 minutos ruins ontem em Lima. Começa a se soltar dos 30 em diante, o Piquerez avançando um pouquinho mais pelo lado esquerdo. O Piquerez que foi um ponta, na verdade, né? Ele faz uma formação com Bruno Fux, com Mikael e com Gomes. O Bruno Fux fica mais como um zagueiro numa linha de 3. Aí você tinha o Piquerez espetado de um lado, o Estevão espetado do outro. E foi numa dessas jogadas, no final do primeiro tempo, com o Estevão cruzando, que o Torres e o Vitor Roque brigaram, bateu em um, bateu em outro. Tem a finalização, rebote do goleiro, gol do Estevão. Mas até aí, chances claras, quem tinha tido, tinha sido o time peruano. Principalmente aquela cabeçada do Chaves, se não me engano, que o Everton pega em cima da linha.
Em cima da linha. O Sporting Cristal, nos primeiros 30 minutos de jogo, foi muito bem, assustou o Palmeiras, finalizou 7 vezes no primeiro tempo e teve essa chance clara com o Chaves. Então o Palmeiras ele começa a se encontrar dos 30 em diante e abre o placar. Volta o segundo tempo, o Palmeiras volta bem, né, criando essas oportunidades que a gente já narrou, que a gente já destacou aqui, mas aí o seu Pretel arruma um chute de fora da área, o Everton ainda tenta chegar, a bola é no canto, não dá. Muda o jogo. Aí aquele Palmeiras que tinha voltado melhor para o segundo tempo, bate um desespero, bate um nervosismo, bate uma tensão e o Palmeiras volta a apostar. Bola longa, bola esticada, cruzamento. Bola longa, bola esticada, cruzamento. E aí vai tendo escanteios, vai tendo lances de bola parada e num dos escanteios, bola vem para a área, o cidadão chuta o Flaco, pênalti. Piquerez bate. Isso era 37 do segundo tempo. Era para resolver o jogo. Mas aí o Palmeiras toma outro chute de fora, um belo chute do Távora, que encobriu o Everton, empatou o jogo 2-2. Palmeiras não teve controle do jogo. Palmeiras teve um bom início do segundo tempo. Palmeiras não conseguiu controlar o jogo. Como ele não teve o controle do jogo contra o Botafogo no domingo. Não teve. Em vários momentos parecia que o Botafogo jogava em casa dentro do Allianz Parque. E aí o que salva o Palmeiras mais uma vez? O gol do Rios do final é de cabeça. Cruzamento do Luigi na cabeça do Rios. Tem algum problema, Jorge? Jogar com bolas mais esticadas? Tem algum problema jogar na base dos cruzamentos? Problema nunca é. Você tem maneiras diversas de ganhar um jogo de futebol. Só que a gente tem visto isso como uma dificuldade, um efeito colateral de uma dificuldade criativa que o Palmeiras tem hoje. Funcionou contra o Sporting Cristal, porque times peruanos, alô Vasco, conseguiu tomar um monte de gol de cabeça do Melgar, né? É incrível. Times peruanos geralmente têm estatura baixa, média de altura baixa. Então times peruanos costumam sofrer muito com bola aérea. Então ontem deu certo. Para o jogo de ontem, o time do Peru sofreu bastante pelo alto, o Palmeiras foi lá, conseguiu, né? Tem jogadores para isso, ok. Tem um espírito aí de competição que o Palmeiras mostrou no final, que é uma coisa que o torcedor tem cobrado muito, também, né? De um Palmeiras que não desistiu do jogo. Os caras foram buscar um empate 2 vezes, o Palmeiras foi lá e ganhou o jogo ainda assim. Isso é virtuoso, isso é positivo. Agora, estão claras as dificuldades do Palmeiras trabalhar, botar essa bola no chão. Não à toa, o Palmeiras estava há 4 jogos com uma dificuldade brutal para marcar. Não marcou nas 2 finais contra o Corinthians, não marcou contra o Botafogo e só marcou contra o São Paulo um gol de pênalti, um pênalti que a gente sabe como foi. Então é um problema pro Abel, talvez contra equipes mais qualificadas, aquilo que o Palmeiras fez para ganhar o jogo, aquela luta, não seja suficiente, precise de mais bola, precise de mais qualidade, de melhores decisões do Abel. O Abel ele tem tentado, está nítido, né? Alterar o panorama do time sem mudar o seu sistema. E aí é uma decisão que o treinador do Palmeiras tem que tomar. Será que o estilo de jogo, o modelo, o desenho tático, que é o que ele gosta, ainda funciona com as peças que o Palmeiras tem hoje? Ou você vai precisar fazer adaptações, ou você vai precisar sangrar algumas convicções. Então, se olha meio campo, por exemplo, ele mantém dupla de volantes, ele vai trocando. Ele foi com o Aníbal e com o Emiliano na final. Aí, no domingo, ele já tirou o Emiliano do time, jogou o Evangelista. Ontem, o Emiliano Martínez voltou junto com o Evangelista foi bem, né? O Veiga não pôde jogar ontem, entrou o Felipe Anderson jogando por dentro. Ele vai tentando manter a estrutura. O Estevão preservado lá pelo lado direito. A questão é, isso está sendo suficiente? Ou será que é o momento de pensar numa outra formação? É um ponto. E para mim, o ponto mais alarmante de ontem foi ouvir na coletiva que o Abel tem na cabeça o Felipe Anderson como um jogador pelo lado esquerdo, uma opção junto com o Facundo Torres pelo lado esquerdo. Me preocupa porque sempre que o Felipe Anderson jogou pelo lado esquerdo no Palmeiras, ele rendeu abaixo, sempre. Na Lazio, ele era titular absoluto, jogou, sei lá, mais de 90% dos jogos nesse período que teve na Lazio, quase não ficava fora. Na ponta direita e jogando num nível muito bom, num nível muito alto. Então, quando o Abel diz isso, preocupa, porque ontem o Felipe Anderson jogou por dentro, nem é o lugar, em tese, ideal, que é a ponta direita.
E o Felipe Anderson foi muito bem. Foi muito bem. Muito mais lúcido, muito mais rápido, muito mais participativo. Talvez o melhor jogo do Felipe Anderson até agora. Será que é coincidência? Então, se o Felipe Anderson joga numa faixa de campo diferente daquela que o Abel planejou e ele vai muito bem, você vai insistir em voltar o cara para o lugar onde claramente ele está desconfortável? Não dá para entender. Ontem o Estevão e o Felipe Anderson se aproximaram, revezaram, se movimentaram, né? Naquela parte final do primeiro tempo, do segundo, o Felipe Anderson tem chance de finalizar. Ah, não, mas ele para mim é um ponto esquerda. Bom, tem hora que você precisa sangrar suas convicções. Tem hora que você precisa falar, beleza, o que eu pretendia não funcionou tão bem, isso aqui tá funcionando melhor, eu vou e tudo bem. Eu vou mudar, eu vou alterar. Quando o Abel chega, eu confesso que me decepcionei. Falei, caramba, hoje o Abel vai dizer que achou uma solução pro Veiga. Porque a fase do Veiga é ruim. Porque hoje o Veiga é banco. Simples assim, tá? Quem viu o Felipe Anderson jogar ontem e viu os últimos jogos do Veiga, conclui que o Veiga hoje é banco. Banco. Ele ontem não pôde jogar, mas a decisão racional para o momento, e aí é sempre difícil, né, treinador barrar uma liderança, barrar um jogador importante, mas a decisão racional para o momento é tirar o Veiga, talvez alterar para um 4-4-2, né? Não insistir tanto naquilo que hoje não está dando certo. Aí o Abel precisa entender onde ele vai se equilibrar entre a teimosia e a necessidade. E aquilo que o campo está gritando e está pedindo. Enfim, Palmeiras pega o Sport domingo na Ilha do Retiro. Jogo chato, né? Um local difícil de jogar e o Palmeiras vai precisar produzir mais. Não tenha dúvida disso. Deixa eu falar do Flamengo aqui. Narrei esse jogo ontem. Não convenceu. Desculpa ter que fazer o papel chato também, mas o Flamengo ontem deu pro gasto. Jogou assim, beleza, isso aqui dá pra ganhar dos caras, porque a diferença técnica realmente é muito grande. Muito, muito, assim. Não são times da mesma prateleira, né? Estão algumas prateleiras distantes um do outro. Então, você entende um calendário que é insano, absurdo, né? Você dá uma segurada, uma viagem que é longa, por mais que você vá de voo fretado, mas é um deslocamento longo. De lá o Flamengo vai direto para Salvador para jogar contra o Vitória no domingo. Ok, entendo. Agora, quando você arma essa estratégia, você corre riscos, né? Toda estratégia tem um risco embutido. Lembra da estratégia do Palmeiras no Campeonato Paulista? De revezar os jogadores nas 6 primeiras rodadas para dar um descanso, para não esticar muito a corda no início do ano? Qual era o risco dessa estratégia? Não classificar. E o Palmeiras quase não classificou. O Flamengo ontem correu o risco de não fechar o jogo, faz 1-0 aos 13 do segundo tempo com o Juninho, e tomou uma bola na trave aos 47 do segundo tempo. Poderia ter voltado para casa com 2 empates a menos, porque por mais que você seja superior ao seu adversário, se você não faz o segundo, se você não mata o jogo, você está sujeito a tomar um empate no final numa bola vadia, como diriam os antigos. E quase o Flamengo tomou. Então esse foi um ponto negativo da estratégia. Porém, a gente tem os atenuantes aí, na minha opinião. A viagem, o calendário, a diferença de um time pro outro, o cara sabe que ele tá num time muito melhor. O cara sabe que é o risco, não é a coisa de vamos ganhar quando quiser. Mas você tem ali no inconsciente, né? Calma, a gente não precisa gastar tanto gás assim para ganhar dos caras. É um perigo, sempre, mas acontece. E os desfalques que o Flamengo tinha ontem? Danilo, Arrascaeta, Gerson, Wesley, Plata, são 5 desfalques. Então o Flamengo ontem precisou, por exemplo, quando foi pro banco, colocar o Alacian, que é um garoto. O Flamengo tinha um banco ontem mais enxuto, menos rico de opção. E contou também com uma noite ruim. Jogou com 4 atacantes, com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, com o Michael e com o Bruno Henrique. E aí foram 2 problemas. Primeiro que o meio-campo com o Pulgar e De La Cruz era um meio-campo pouco povoado. A bola pouco passava com lucidez por esse meio-campo. O meio-campo não criava muita coisa, né? Os toques do Pulgar e do De La Cruz eram toques de lado, toques burocráticos, não tinham grandes chegadas por dentro, não tinha grande aproximação com os 4 atacantes. Então, ficou uma zona onde o Flamengo não conseguiu trabalhar tão bem a bola assim. E desses 4 atacantes, sei lá, 3 pelo menos foram mal, né? O Bruno Henrique ainda teve 2 chances ali no primeiro tempo e tal, mas o Michael mal.
Luiz Araújo mal, Cebolinha fez a jogada do gol até aquele momento sumido do jogo. Primeiro tempo, se eu falei 2 vezes o nome do Cebolinha na narração e, modéstia à parte, eu sou bem atento para identificar os jogadores ali no campo. Se eu falei 2 vezes o nome do Cebolinha no primeiro tempo, foi muito. Então era um time que criava com dificuldade, né? Vou até colocar para você também os números do Flash Score nesse jogo do Flamengo de ontem. 12 finalizações do Flamengo contra 6 do Táchira, 4 delas no gol, 3 consideradas chances claras de gol pelos critérios do Flash Score. Então o gol vem no segundo tempo, numa noite em que o Flamengo teve dificuldades de criar jogo e de ser intenso. E a vitória vem porque você tem um treinador, tem uma estrela impressionante, ele vai lá, faz um combo de mudanças, faz 3 trocas, troca o lateral esquerdo. Aliás, ontem, os laterais do Flamengo não... O Táchira, a torcida do Táchira, antes do jogo, quando saiu a escalação, estava revoltada nas redes sociais. Como assim? Botar 7 jogadores com característica defensiva, jogar com linha de 5, o time não vem jogando assim no campeonato venezuelano. Botou um zagueiro e um lateral esquerdo que não tinha 1 minuto sequer na temporada, o Camacho e o Tamishi, que era o garoto de 19 anos que estava na lateral esquerdo. Pois é, mas eles foram bem. A defesa do Táchira se comportou muito bem no primeiro tempo, os laterais do Flamengo não conseguiram trabalhar, o Rosales segurando o Ayrton Lucas não precisou fazer muito também, porque o Ayrton Lucas estava numa noite bem ruim, e do outro lado o Tamishi segurando o Varela. Os laterais do Flamengo também não criaram, então havia uma dificuldade de criação ontem. Aí o Felipe Luiz faz o combo de mudanças, ele troca os laterais, o Alexandro entrou bem o Alexandro, hein? Um dos poucos que você pode falar, foi bem na noite, hein? Entrou bem. Ele coloca o Alan no meio-campo, no lugar do De La Cruz, e o Juninho entra no ataque, no lugar do Michael. E o Juninho faz o gol. O Cebolinha salva uma bola que já estava no limite da linha de fundo, o Bruno Henrique desvia, o Juninho vai com o peito e faz o gol. Não tinha 30 segundos que o Juninho estava em campo, não tinha dado 1 minuto ainda do Juninho em campo. Brilhou a estrela do Juninho e brilhou a estrela do Felipe Luiz com as alterações. E aí o Flamengo, voltamos pro modo tranquilo, né? O jogo começou com o Flamengo ali muito frio, né? Aí dá uma pressionada, volta ligado pro segundo tempo. Acho que rolou uma bronca do Felipe Luiz ali, que o time voltou com outra pegada pro segundo tempo, os primeiros 10, 15 minutos já criando oportunidades e o gol sai aos 13. Aí faz 1-0, baixa a temperatura de novo, relaxa de novo. E aí o jogo fica naquele período mais morno, o Táchira sem muita qualidade para chegar, tentando esticar a bola, tentando dar uma acelerada mais no jogo, um jogo mais de transição, mas né, eles não têm qualidade nem para botar a bola no chão, nem para fazer um jogo de transição. São as limitações normais de um time com esse orçamento, com a dificuldade que passa o futebol venezuelano, a Venezuela de uma maneira geral. Só que aí você fica nessa, né? Aí os caras vão, não temos nada a perder, vamos para a área, vamos tentar, né? O Bausa já tinha tido uma chance cara a cara com o goleiro, que ele perdeu o ângulo, e depois uma bola na trave. Uma bola na trave, numa bola que vem cruzada para a segunda trave, escorada, e o chute sai na trave. Chute do Maidana, o zagueiro, pega no pé da trave. Então o Flamengo jogou pro gasto, óbvio que não vai ser assim sempre na Libertadores, né? Óbvio que, por exemplo, quando o Flamengo tiver a LDU, que é um adversário mais complicado, o comportamento vai ter que ser outro, e o primeiro jogo contra a LDU vai ser, se não me engano, vai ser na altitude, é verdade. Depois o Flamengo fecha com 2 jogos em casa na quinta e na sexta rodada. Então ontem deu pro gasto, e eu compreendo, se foi algo pensado em termos de gás, de perna, de desgaste, eu compreendo. Porém, é um risco que você tem que minimizar. Quer jogar dessa forma? Acelera o jogo para ganhar de 2-0, para fazer logo o segundo, e aí você respira. Com 1-0, segurar 1-0, cozinhar 1-0, mesmo o teu adversário sendo muito inferior, é complicado. Mas enfim, o objetivo está alcançado. O Flamengo venceu fora de casa, não ganhava fora de casa desde a semifinal da Libertadores de 2022, não ganhava na Libertadores um jogo como visitante, desde aquela semifinal contra o Vélez. Então tinha um fantasma incômodo para espantar, porque mas não ganhava fora de casa na Libertadores desde 2002, mas também foi a última Libertadores. Não, jogou a Libertadores de 23, jogou a Libertadores de 24, foi até as quartas de final ano passado sem ganhar um jogo fora de casa. Então, beleza, espantou, né? Ganhou. Você quer ganhar a Libertadores? Você precisa fazer pontos. Você quer classificar? Você precisa fazer ponto. O Flamengo fez 3 pontos. Show. Na matemática, excelente. No desempenho ontem, ficou abaixo daquilo que a gente esperava. Muita gente falando de um time sem raça, sem vontade.
Eu não acho que tenha sido falta de vontade, eu acho que foi algo pensado. Vamos esticar menos a corda aqui, que ainda assim é possível a gente ganhar, mas com todos os riscos que uma estratégia como essa embute. E eu vou falar aqui da sucessão de Dorival Júnior na seleção brasileira. Ontem foi divulgada pelo Sport TV uma informação de que a CBF trabalha com 4 nomes estrangeiros para definir o novo técnico da CBF. Os 4 nomes nesse momento seriam Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, continua na pauta. O sonho continua, o sonho não acabou. O amor ainda não acabou. Por mais que o Ancelotti tenha sido abandonado no altar, o Ancelotti não, o Edinaldo, tenha sido abandonado no altar pelo Ancelotti, ficou com um buquê de flores na mão, mas ele ainda conserva uma esperança. Então o Ancelotti ainda estaria na pauta, segundo essa informação do Sport TV. Jorge Jesus é o outro nome na pauta, também está aí. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, cujo contrato se encerra no final de 2025. O Palmeiras tem o interesse em renovar. A presidente Leila Pereira já disse várias vezes que não quer abrir mão do Abel, mas hoje ele tem uma relação de desgaste com boa parte da torcida do Palmeiras. E sabe quem é o quarto nome? Segundo essa apuração, é o nome de José Mourinho. José Mourinho, que hoje é técnico do Fenerbahçe da Turquia. Sobre Ancelotti e Jesus, eu já falei muito aqui. Vocês sabem exatamente o que eu penso. Eu acho que o Ancelotti é o técnico ideal. Eu acho que o Jorge Jesus é um técnico possível para o momento. Está mais favorável o cenário para se trazer o Jorge Jesus. Ele quer trabalhar aqui, eu acho isso muito positivo. Ele fez história do futebol brasileiro, ele conhece o Brasil, ele não tem a barreira da língua, fala português também. Eu acho que é um nome que vai se apresentando viável, vai caminhando para essa direção. Abel Ferreira. Acho um ótimo nome também. Acho um nome fantástico, vencedor, vitorioso no futebol brasileiro, né? Não é um cara, assim como o Jorge Jesus, que não tem conquistas europeias, tem título do Benfica e tal, mas não continentais lá, o Abel também não. Mas ele conseguiu aqui no Palmeiras algo histórico, num futebol difícil como o futebol brasileiro, num calendário difícil como o nosso, em condições complicadas, ele foi lá e fez o que fez no Palmeiras. Tem uma questão de temperamento, né, de muitas vezes embates, enfrentamento. Cara, a seleção brasileira é pesado, é pesado. O Dorival Júnior não conseguiu lidar, claramente. As entrevistas mostravam o Dorival com dificuldade para explicar as decisões, para lidar com as cobranças, para lidar com a pressão, para lidar com a responsabilidade do cargo. Eu teria um pouco de preocupação em como o Abel reagiria após uma derrota, por exemplo, como a que a gente sofreu para a Argentina, por 4-1. O Abel costuma ser muito reativo nas entrevistas e tal, mas é um excelente treinador. Eu acho também que seria uma escolha muito interessante, muito. Agora, José Mourinho já me empolga menos. E eu não digo nem pelas questões táticas, tá? Não vou nem entrar nesse ponto. Porque o Mourinho é retranqueiro, porque o Mourinho gosta de estacionar ônibus na entrada da área, porque a vida do Mourinho é jogar atrás, é jogar se defendendo. Eu vejo beleza nisso. Eu vejo. O que o Mourinho faz na Inter campeã da Champions, por exemplo, em 2010, o que a Inter faz naquela semifinal, naquele confronto contra o Barcelona no Camp Nou, é histórico. É histórico, defensivamente falando, e é bonito também. Você conseguir se defender num contexto tão difícil, com um adversário tão qualificado, tomando tanta pressão, o Piquet virando centroavante, fazendo gol, o time ainda pressionando, a Inter resistindo. Isso não é fácil. Isso não é fácil de ser executado, não só pela qualidade do adversário, não só porque naturalmente é muito difícil você se defender, mas também é muito difícil você ter um grupo que se comprometa a ter uma entrega tática e física como aquela Inter tinha pelo treinador. É muito difícil, você precisa cativar os caras. Os caras vão morrer no campo se precisar pelo treinador. Isso o Mourinho conseguiu na Inter, conseguiu em outros trabalhos também. Mourinho é um técnico que, por onde passou, ganhou título. Mourinho é um técnico campeão de Champions pelo Porto, gente, em 2004. Lembrem-se disso. O Mourinho foi um cara que ganhou 3 títulos ingleses no Chelsea. Fez um belo trabalho naquela virada de chave do Chelsea para ser o que foi durante um bom tempo e agora está tentando retomar porque saiu das mãos do Abramovich lá. O cara foi campeão europeu na Inter. O cara passou pelo Real Madrid.
foi para uma estratégia de embates, de guerra contra o Barcelona, coisa que se refletiu até mesmo no vestiário da seleção da Espanha. Eu acho que ficou aquém das tradições, por exemplo, do Real Madrid, mas ganhou lá um campeonato espanhol. Então, por onde ele passou, ele foi campeão. No Manchester United, ele ganha uma Liga Europa. Na Roma, ele ganha uma Conference League, que é o título mais recente do Mourinho. E é isso que me pega também. Porque esses trabalhos que a gente está falando, ele ganha o título espanhol em 2012, no Real Madrid. A última Champions que ele ganha é a Champions de 2010, com a Internazionale de Milão. Então, no United, ele ganha no máximo uma Supercopa, uma Copa da Liga e bota o time campeão da Liga Europa. Mas isso em 2017. E o título da Conference 2022 com a Roma. A Conference, eu entendo a complexidade de ser campeão pela Roma. Não é um clube que disputa, que ganha título, ganha troféu todo ano. Mas a Conference League, com todo respeito, é o terceiro escalão. Pensa que tem a Libertadores, a Sul-Americana, como se tivesse mais uma, que ainda nem tem. E o nível da Sul-Americana é esse aí que a gente vê. Imagina o terceiro escalão. Claro que o nível lá é mais alto, mas só para você entender em termos de comparação, né? De prateleiras, como a gente gosta de dizer. Então, o meu problema com o Mourinho é um cara vaidoso pra caramba, né? Se eu acho o Jorge Jesus vaidoso, eu tenho que achar o Mourinho também. Super vaidoso. Demais. Né? Eu acho que o Mourinho tem até mais currículo, trajetória, tamanho para ser vaidoso do que o Jorge Jesus. Mas, enfim, é o estilo de cada um. A gente precisa respeitar, entender como trabalhar com esses diferentes estilos. Mas nem acho que esse seja o maior problema, nem acho que estacionar ônibus na entrada da área é problema. A seleção com o Dorival tomava gol todo jogo na eliminatória. Todo jogo, pô. Tomou 13 gols em 12 jogos com o Dorival nas eliminatórias. Era um gol por jogo. Então, se o Mourinho chega e resolve o problema defensivo do Brasil, pô, excelente. Temos um problema hoje, né? Pra piorar, o Magalhães, que é o melhor zagueiro que o Brasil vinha tendo nesse ciclo aí, tá fora da temporada. Tá fora. Acabou de machucar. O Arsenal também é um inferno no departamento médico, né? Tá sempre cheio, cara. Sempre perdendo jogador importante. Coisa incrível. Perdeu o Magalhães pro restante da temporada. Agora, o último grande trabalho do Mourinho. Último grande mesmo. Assim, você fala, trabalho brabo, fodão do Mourinho. Inter 2010, cara. Inter 2010. Depois ele ganha um campeonato inglês do Chelsea de novo em 2015. Ganha o campeonato inglês e ganha a Copa da Liga. Faz uma espécie de dobradinha por lá. Mas o último trabalho... Pô, Inter 2010. Trabalharaço mesmo, né? Não foi nem grande conquista. Não foi nem... Tô falando nem em termos de conquista, porque ele ganha uma Liga Europa no United em 17. Mas trabalharaço. Né? Ele ganha o prêmio da FIFA de treinador do ano, 2010. De lá pra cá, foi um Mourinho que viveu de lampejos. Então não é um treinador em alta no futebol mundial. Tem muito conhecimento de futebol, tem muita bagagem, mas é um treinador que já há muito tempo perdeu a relevância, o tamanho, o status que tinha. Não à toa, com todo respeito, hoje ele está na Turquia. Está no Fenerbahçe. Agora, o que me acalma um pouco, o que me deixa satisfeito um pouco ao ouvir esse tipo de apuração, é que a seleção brasileira está partindo para um técnico estrangeiro. E eu acho isso urgente. Urgente. Precisamos de novos métodos, novas ideias, uma nova mentalidade, uma nova maneira de encarar o desafio de ser técnico da seleção brasileira. Eu acho que estão esgotadas essas tentativas com treinadores brasileiros. Para o momento, o que a gente precisa é isso aí. E eu acho que a lista não é ruim. Não é ruim. Não acho que Mourinho seja uma viagem. Mas acho que dos 4... Se bem que o Jorge Jesus está na Arábia Saudita também é complicado. Mas, enfim, né? O Jorge Jesus, em 2019, fez o que fez no Flamengo. Mais recente do que o Mourinho. Eu acho que dos 4, o Mourinho é aquele que está há mais tempo sem um grande trabalho. E isso eu acho que tem que ser levado em consideração na hora da escolha. Mas definir por um técnico estrangeiro, eu acho ótimo. E não é coincidência que 3 desses 4 sejam portugueses, né? Não é coincidência que os portugueses chegam aqui, fazem o que querem. Não é coincidência que técnicos argentinos pelo mundo têm destaque. São escolas de treinadores hoje muito melhores do que a nossa. Estamos atrás.
ou os treinadores brasileiros param para refletir o que eles perderam no meio do caminho, o que aconteceu, por que os caras ultrapassaram a gente, por que a gente tá comendo poeira, ou para fazer esse exercício de reflexão, dá um 180 aí e muda a rota, ou vamos continuar vendo isso e não vai adiantar ir para a televisão reclamar e defender reserva de mercado, porque não é isso que vai resolver o problema, de jeito nenhum. Deixa eu só concluir aqui com um ponto. Essa semana eu falei sobre Renato Gaúcho, que eu não considero uma discussão séria na seleção brasileira com o nome de Renato Gaúcho, que acabou de ser anunciado como técnico do Fluminense. Primeiro porque eu não acho que hoje técnicos brasileiros estejam prontos para isso. Quando eu cito o Roger Machado e o Felipe Luiz, eu digo claramente que eu gosto mais deles como treinadores do que o Renato, tá? Mas eu digo claramente que eles também não estão prontos para o desafio. Não acredito que o Roger esteja pronto para encarar uma seleção brasileira por questões de relacionamento principalmente. Não acho que o Felipe Luiz esteja pronto porque ele não tem 6 meses como técnico profissional ainda, como técnico do Flamengo. Acho loucura pensar nisso agora e acho loucura, está dito no vídeo. Quem acha que eu disse alguma coisa diferente, ele defendeu o Roger e o Felipe Luiz, mas o Renato Gaúcho não. Não, eu não defendi Roger e Felipe Luiz. Não quero eles na seleção brasileira. Não é o momento para eles. Felipe Luiz talvez seja mais para frente. Ainda não é o momento. Pro Renato eu acho muito menos. Eu acho que o momento do Renato já passou de auge, de grande trabalho, e acho que é péssimo. O Jorge não explicou os motivos, então eu vou explicar para você os motivos. Qualquer discussão séria sobre seleção brasileira não pode ter um treinador que se vangloria de não estudar. O que eu acho que é personagem, não é uma verdade absoluta. O Renato estuda os adversários sim, mas ele gosta de ser esse tipo de personagem. Comunica muito mal, é um péssimo exemplo. Não acho que isso deveria ser premiado com um posto mais alto que um técnico brasileiro pode assumir aqui dentro, que é o técnico da seleção, que é treinar a seleção brasileira. Um cara que vem de trabalhos complicados, os últimos anos do Renato não foram bons. Um treinador que deixa de dar treino no Grêmio porque tá no Rio de Janeiro jogando futevôlei. Aí o Grêmio fica esperando, cadê o cara? Não tá aqui. Um cara que deixa de dar uma entrevista depois de um Grenal porque pegou um avião para ir pro Rio de Janeiro, a diretoria do Grêmio não sabia. Por que o Renato não veio dar entrevista não? Porque ele pegou um voo pro Rio, porque o voo tava em cima da hora, ele tinha que ir pro aeroporto. Como assim a gente não sabia? Esse cara eu não consigo considerar numa discussão séria como técnico da seleção brasileira. Me desculpe, se você acha a minha visão absurda, equivocada, a uma viagem extremamente conservadora, direito seu. Essa é a minha opinião. Um profissional que se comporta dessa forma jamais deveria ser cogitado para o cargo mais importante que um treinador pode ocupar dentro do território brasileiro. Muito simples a explicação. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.